Já. Olinda, já foi? Não, Olinda não. Você chega em Olinda e vê os menininhos desse tamanho assim, né? Porque eles te pegam o turista e começam a contar tudo das igrejas e tal. Só que se você interrompe ele no meio, ele começa tudo de novo. Você não consegue. Então eu queria que eles fizessem. Eu queria que eles viessem fazer o programa aqui, porque eles não iam conseguir terminar uma explicação. Não consegue terminar uma Porque a gente frase. pergunta um negócio pra ele, responde o outro. Mas responde o nosso amigo lá. O Dorival, eu acho que o Dorival, não, eu penso o quê? Eu acho. Você não É uma acha? impressão. Acha, todo mundo acha. É uma impressão. O Dorival, pra mim, o São Paulo não cai. São Paulo vai. A impressão que me dá é que o São Paulo, domingo, já vai vencer o Corinthians está em viés de baixa. E é uma oportunidade de ouro. Mais de quase 60 mil ingressos vendidos, no Morumbi lotado, torcida única. Enquanto Curitiba estava lotado também. Mas é contra o Corinthians, a vontade do jogador é completamente diferente. Tudo. Então, Aí vem o retrospecto. E o retrospecto. Isso é verdade. Não, mas isso pesa, o jogador sabe. É verdade. São Paulo é um freguesão de caminhonete. Pera um pouquinho. Deixa eu falar de um retrospecto. Há 34 anos o Santos não perdia na Libertadores para um time estrangeiro. Mas acontece. Tem mais uma hora perguntas, perde, Pascoal. Peraí, o Pascoal, o retrospecto só mostra... mais Sabe o que aconteceu? O senhor quis intimidar o Sormani falando da retrospecto. Você foi no mais bobinho da mesa, que todo mundo zoa ele. Pelo contrário. Vai imaginando o retrospecto pesando no jogo. O Hernandes pega a bola no meio de campo, ele para, domina, aí ele olha assim, caramba, retrospecto na ponta direita, retrospecto na ponta esquerda, aí perde. O jogador O Lucas Prato bota na frente, sai na arrancada, vai entrar na área. E o retrospecto? Não vou fazer porque tem o retrospecto. Eu acho que o retrospecto ele pesa nesse sentido. Nesse momento, a pressão dos dois lados, sem dúvida alguma. São Paulo não pode perder, porque, primeiro, é um jogo contra o Corinthians, o grande rival, joga em casa, a torcida única está numa situação difícil. Mas o Corinthians não está jogando bem. E está todo mundo mostrando isso. Só ganhou do Vasco por um equívoco da arbitragem. Então, quer dizer, imagino, né? Talvez ele fizesse um gol depois. Não Ou se antes, sabe. quem sabe, naquele pênalti que o árbitro também não deu. O juizão também não deu um pênalti pro A Corinthians. gente não sabe, mas enfim, ganhou o jogo com um gol irregular. O Corinthians não está bem. Acho que nesse momento o Corinthians está mais pressionado do que o São Paulo. Não acredito que o São Paulo vá ser rebaixado. E entendo que o contrato do Dorival tem que ser renovado para que ele possa iniciar um projeto desde o seu início, como ele fez no Santos. Aí ele Mas peraí, o São Paulo... Pera um pouquinho, mano. Eu gostaria, Benjamin, que você pegasse a sua tabela para que a gente analisasse a frase do Sormani. Frase do Sormani. Pois não. Eu acho que o Corinthians, nesse momento, está mais pressionado do que o São Paulo. Você poderia, por favor, eu não sei a posição, eu não decorei. O Corinthians está em Cheguei agora da Eu cheguei hoje da Dinamarca. O Corinthians está em primeiro com 53 pontos. O São Paulo está em 17º com 27. É o dobro, Bom, praticamente. ainda assim, já que eu cheguei agora da Dinamarca, o Corinthians está pressionado, diz o meu colega dileto, amigo Fábio Sormani. Eu imagino que o segundo colocado deve estar muito perto do Corinthians. Muito. Você poderia me informar a O distância de segundo pontos? é o Grêmio com 10 pontos a menos. Estranho. Bom, o São Paulo não está pressionado. Eu imagino que o São Paulo Não, deve eu falei estar a uma que está longa pressionado distância. também. Mais menos do que o Mais Corinthians. menos do que o Acho que ele deve Corinthians. estar bem longe do último colocado, ou do penúltimo. Você poderia me informar? O São Paulo tem 5 pontos acima do último colocado apenas. E quantos do penúltimo, por exemplo? Do penúltimo, nada. Tem o mesmo número de pontos. Não, tem... As coisas mudaram nesse país. Depois que São eu fui Paulo para tem Dinamarca... 27, o Curitiba tem 27. Não, o Curitiba é o antepenúltimo. O penúltimo O penúltimo é o Vitória com 26, é 1 ponto. Um ponto. Mas é evidente que o São Paulo tem muito mais pressão dentro dele do que o Corinthians. engoliu. Também Mas é fato. Gente, vocês estão pegando só o bobinho da mesa. Vocês têm que pegar os caras bons. Vai pra cima do Pascoal, do Eugênio, do Mano. Agora, vocês tomaram café com leite? Do bobinho? Estão batendo no carregado. É fácil, pô. Mas o São Paulo está muito mais pressionado. Vai jogar no Morumbi lotado, precisando sair de uma zona de rebaixamento que o São Paulo já ocupa há muito tempo. Tá na cara que existe uma pressão muito maior no São Paulo do que no Corinthians. Não vai acontecer nada. Se o Corinthians ele perde esse jogo, existe uma pressão evidente que existe, mas o Corinthians ainda fica no mínimo 7 não transfira a responsabilidade para o São Paulo, mano. Não é transferir, Pascoal. Não passa você ver a tabela. Não transfira a responsabilidade para o São Paulo. Pro Pascoal. Não, Agora, senhor. deixa eu ver um O negócio líder aqui. do campeonato é o Corinthians. Mas quem tá mais pressionado? Tá de O brincadeira. líder do campeonato é Quem o tá mais Corinthians. pressionado? Presta A atenção. verdade é a seguinte, o Corinthians ontem comemorou a eliminação do Botafogo e a classificação do Grêmio. Porque se o Grêmio fosse eliminado, ele ia pra dentro do Campeonato Brasileiro. Olha aqui. Aí ia ter disputa na reta Agora, final. olha aqui, olha aqui. Não, Santos não. Essa rodada é muito interessante. Santos tá mortinho. Porque, olha, vamos lá. O Grêmio
pega o Bahia em Bahia. Vai com o E o time. Bahia brigando lá embaixo também. com o time misto. levando em conta que o jogo é às 19 horas, quer dizer, né? Sim, mas Olha que pera. a rodada da Libertadores Olha aqui. é só no mês que vem, hein? Tudo bem, mas o time tá O Grêmio pega o Bahia em Bahia. O Bahia está numa situação complicadíssima. Né? O Bahia tem o mesmo número de pontos que o São Paulo, mas ele tem no critério de vitória a vitória a mais. Não, tem o mesmo número de vitórias, mas tem saldo de gols melhor. Então o Bahia está uma posição acima do São Paulo. E aí nós vamos para o Santos, né? Vamos lá, o Santos teoricamente está na briga. O Santos pega o Furacão na Vila. Sábado à noite. No sábado à noite. Saca tremenda, né? Não, o técnico já jogou toalha. O Flamengo, time tá destruído. o Flamengo pega o Avaí em Flamengo. O Flamengo vai estar focado na Copa do Brasil. E o Fluminense e o Palmeiras pegam o Fluminense em Fluminense domingo às 4 da tarde. Só que o Fluminense joga hoje Contra a LDU. contra a LDU. Então presta atenção. Em Quito. Presta atenção. O Mano tem razão, gente. Mesmo se o Corinthians perder domingo, que é um clássico, blá, blá, não muda nada o peso Não do muda dólar. nada, não é essa a questão. Da pontuação não é a questão discutida. Qual é a questão? A questão é a pressão exercida em cima do Corinthians nesse instante. Pelo futebol ruim, Pelo pelos futebol. resultados. E a pressão Corinthians exercida no São Paulo? Mano, só nós brincadeira. Mano, vamos pensar assim, vamos Ninguém separar pensa as coisas. Vamos separar as coisas. Não usa esse termo, Nós vamos estamos pensar. agora analisando o Corinthians. Não, vocês Eu estão acabei- analisando o Não, clássico. eu estou Você agora traçou um analisando. paralelo. Eu estou analisando o Corinthians. O Corinthians vem de uma sequência de 10 jogos com um aproveitamento de 50%. Aproveitamento de 50% é um aproveitamento, se a gente olhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, é um aproveitamento que ele estaria na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Você entendeu? É um Mas se o Corinthians. aproveitamento você que é bom de Não é um matemática, bom. Sormani. Não é Não, mas bom, você que é é bom bom. em matemática. Não, peraí, você que é bom de matemática. não. Se o Corinthians atingir, ele é assim. Se o Corinthians ele permanecer com esse aproveitamento de 50%, 55% até o término do Campeonato Brasileiro, é o suficiente para alcançar 74 Aí precisaria pontos? fazer a conta. Precisaria fazer a conta. Faz aí, você faz Mas a o conta problema todo é o seguinte: as pessoas se acostumaram a ver um Corinthians competitivo, jogando bonito, vencedor, sem dar chance para o adversário e tudo mais. Esse Corinthians não se vê mais. O que foi? Você está procurando o Corinthians? Não, como se fosse. Não, mas nós estamos falando agora um pouco do São Paulo. Mas você tem razão, concordo O Davidson Canabrava, lembra do Canabrava? do Tom personagem? Cavalcante, Tom Cavalcante é bom pra caramba. O Davidson Canabrava fala aqui, pergunta pro OP, Benja, se o São Paulo ganhar do Corinthians, São Paulo não cai mais. Dá um Eu, up no eu psicológico. também já achei que não cairia quando, no jogo do Botafogo. Para Não, mim, mas aquele é jogo do diferente, Botafogo foi, é diferente. foi um lance. Porque se ganhar do Corinthians são 5 pontos, não são 3? É como se fosse. Não, porque o mas viu? psicológico. Não, mas é verdade. Aí você usa o teoria do Sormani. É claro que vencer a partida como o São Paulo venceu o Botafogo dá uma moral para Pascoal. Mas quando você vence um Corinthians, é diferente. Tá vendo? É o principal rival do São Paulo hoje. É o principal rival do São Paulo. É o principal rival. São Paulo hoje é o Havaí, é o Curitiba, é o... O São Paulo não cai, o que pode Flavinho. Eu acho que não vai cair pelo time do dá São um Paulo. respiro pro São Paulo. A 2 vitórias seguidas. 2 vitórias que é algo seguidas que não e conseguiu no pode campeonato. sair da zona do rebaixamento. Sim, dá Uma um vitória respiro. contra o Eu concordo Corinthians com você. tira o São Paulo da zona de rebaixamento. Pode mudar Eu o acho psicológico que do se São o São Paulo? Paulo ganhar, Claro vai. que sim. Mas voltando, o Corinthians é que tem. Por isso é que eu repito, esse jogo do Corinthians ontem tem sim um peso grande para o clássico domingo. Você vai dizer, mas então o Corinthians já perdeu o clássico? Não. Depende do trabalho do treinador. Ele ontem, depois que saiu da entrevista coletiva, ele disse para algumas pessoas, alguns repórteres que estavam lá, que o time está escalado para domingo e é o time titular. Com o Arana na lateral esquerda, com o Jô de centroavante, é o time titular para jogar contra o São Paulo. Então ele já escalou o time. Não tem reavaliação médica? Não, agora ele já falou. O time que vai entrar em campo E é o o time do São titular. Paulo, qual que é? O Dorival fechou o último treinamento, mas uma certeza é que o Jusilei vai voltar. Né? O Clauderson Miranda. Clauderson Miranda fala assim, ô Benja,